posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos fala que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, marido contra a mulher, mulher contra marido, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu acho que nós podemos concordar que o que temos visto hoje em todo o mundo não é diferente do que está narrado aqui. Famílias onde os próprios membros não sabem falar a mesma linguagem. E Deus tem falado tanto comigo para ministrar as igrejas, porque é justamente nas igrejas que está mais assustador. Muitas pessoas às vezes falam até a língua dos homens, dos anjos, mas não sabem falar a língua do marido, da esposa, dos filhos. A língua da simplicidade, da humildade, do respeito. E essa linguagem, aqui na terra, é tão importante quanto. Às vezes nós estamos na igreja em busca de tanto poder, mas quando Jesus veio à terra, veio para nos ensinar a ser gente, como gente tem que ser. Simples assim. E é aprendendo a ser gente. Quanto mais humano, quanto mais ser humano, quanto mais gente boa, quanto mais parecido com Jesus e quanto mais praticante dos seus princípios, mais poderosos nós somos. Então, nessa noite, nós vamos estar vendo por que nós temos vivido esse tempo e muitas vezes dentro da igreja as pessoas não têm conseguido se equilibrar no Senhor. E eu começo dizendo para você que mais importante do que o que você ouve é a decisão que você toma. Porque você ouve muitas mensagens. Durante a semana, domingo, semanas a fio, meses a fio, mensagens e mais mensagens, muitas coisas boas são ministradas em nós. Mas nós não conseguimos gravar tudo que ouvimos. Mas se você, no momento em que ouve, você toma uma decisão e pratica, você não esquece nunca mais. Portanto, tome decisões para que você não se esqueça do que Deus fala contigo. Eu gostaria que você abrisse em Isaías 32:18, porque há uma promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa. Isaías 32:18. E antes de eu ler com você essa promessa, você viu que o profeta disse que embora
dentro de casa, os homens tenham se tornado inimigos uns dos outros. Ele tomou uma decisão. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Portanto, nessa noite é uma decisão pessoal. Eu acredito que Deus nessa noite não vai tratar com o casal, vai tratar com o indivíduo. É comigo, com você. A decisão é sua, é com você que o Senhor está falando o tempo todo, é comigo. Porque muitas vezes nós não nos equilibramos porque queremos equilibrar a todos. Eu quero equilibrar meu marido, eu quero equilibrar meus filhos, eu quero equilibrar minha sogra e eu acabo desequilibrada. Mas nessa noite Deus nos chama para que eu e você nos levantemos com a responsabilidade para nós. Sou eu quem tenho que agir, sou eu quem tenho que mudar, sou eu quem tenho que buscar a sabedoria do alto. Eu tenho que tomar uma atitude, ainda que os outros não tomem, ainda que os outros não venham, ainda que os outros não façam. Eu, porém, olharei para o Senhor. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia não diz creiam, ela diz crê. Crê você. Irmã Márcia, ninguém crê, ninguém é cristão na minha casa. Meu marido ri, meus filhos riem. Ótimo, a palavra de Deus é para você. Crê e serás salvo tu e no tempo de Deus a tua casa. Mas você é a semente que o Senhor plantou lá e que precisa germinar. E eu quero te dizer que a boa notícia é que você é uma semente regada pelo Senhor. Você não precisa que o teu marido te regue, que a tua esposa te regue, que teus filhos te reguem, porque senão você morreria. Eu teria morrido há muito tempo atrás. Mas porque o Senhor é quem nos rega. O mundo e o inimigo muitas vezes falam uma mentira enorme para nós. Ele diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Se o teu marido não te ama mais, se a tua esposa não te ama mais, não tem mais jeito. Eu digo para você, é mentira. Porque o meu marido não me amava mais. Nós não nos respeitávamos mais. Nós não tínhamos mais relacionamento. Mas porque eu olhei para o Senhor e esperei no Deus da minha salvação. Porque sozinha, talvez você tenha entrado aqui sozinha, sozinho, sozinha com Deus. Eu descobri que eu era a maioria, sim. E quando eu comecei a buscar sabedoria do alto, porque a minha sabedoria humana não me serviu para nada, só para me envergonhar. No começo eu tentei atraí-lo de volta para mim, fazendo ciúmes. Não deu jeito. Tentei atrair a atenção dele de volta para mim, fazendo chantagem emocional. Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso, mas eu fazia muito. Chorava, fazia cenas, teatro. Mas quando eu conheci o Senhor, a primeira coisa que o Senhor me ensinou: filha, fecha a tua boca e busca equilíbrio, porque a sabedoria que você precisa não está no mundo, está na minha palavra. E no dia que Deus me mostrou isso, foi um dia muito triste. Meu esposo havia chegado em casa e aleluias, porque eu não me preparei para falar nada disso, pastor. Mas Deus faz como Ele quer. E quando ele havia chegado em casa, nós discutimos. Meu marido bebia na época. Nós temos 20 anos de casados. Isso aconteceu no primeiro e no segundo ano. E quando ele chegou de noite, nós tivemos uma discussão. E ele foi lá para dentro. Eu morava num apartamento. E aí eu peguei, comecei. Eu sempre chorava. Mas chegou um ponto que ele já não se comovia com as minhas lágrimas. E nesse dia
Eu chorei tanto, eu peguei a vidraça da janela, era uma janela grande, e eu dei um soco que não quebrou pela misericórdia do Senhor, mas tremeu tudo, foi um barulhão. E aí eu me joguei no chão e fingi que eu tinha desmaiado. Porque eu falei, ele vai vir correndo, ele vai me pegar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai se preocupar comigo. Eu estava sedenta, mas não sabia que era de Deus. E no entanto fiquei ali no chão esperando. E ele saiu do banheiro, foi para o quarto, e eu ali no chão esperando. E daqui a pouco eu ouvi ele roncando. Queridos, eu não sei se alguém aqui já teve essa sensação de estar enlouquecendo. Mas naquele momento eu achei que eu estava louca. E é como se Deus me fizesse sair do corpo e eu pudesse me ver naquela situação tão triste, tão lastimável. E naquele momento eu vi que não era aquilo, não era esse papel. Eu precisava de algo que não fosse um paliativo ou que fosse uma ilusão, mas que fosse algo concreto, verdadeiro. E então, quando eu me converti, o Senhor começou a falar comigo: equilíbrio, sabedoria do alto, e você vai ter a sua vitória. Aí eu disse: Deus, a primeira coisa que o Senhor me manda fazer quando eu chego na igreja, eu já não gostava de crente, não gostava de igreja. Meu encontro com Deus foi em casa, assistindo um programa de televisão. O pastor orou, eu confessei, Jesus veio, aquele momento tremendo. E aí eu achei, vou ficar congregando aqui, no meu quarto. Mas Deus faz como Ele quer. Você não precisa brigar com ninguém na tua casa para vir para a igreja. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. A tua oração vale muito mais. E ali todo dia, diante daquela televisão, vendo momento de louvor, as pessoas se abraçando, e eu tão carente, o Espírito Santo foi fazendo com que eu tivesse muita vontade de estar lá. E 2 semanas depois eu estava na igreja. E aí Deus manda eu fechar a boca. E tem coisa mais difícil para a mulher do que fechar a boca? Não tem. Nem para parar de falar e nem para parar de comer. Mas é tão difícil, mas foi a primeira coisa que o Senhor falou para mim: filha, fecha a boca. Quem vai trabalhar sou eu. E aí eu me lembro quando Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano para a nossa família. E muitas vezes quem atrapalha não é o diabo, somos nós. Tem pessoas dentro de uma casa que o diabo não precisa nem visitar, porque a própria boca, as próprias atitudes, o próprio pensamento destrói. A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos. Não diz que o diabo, as próprias mãos. E às vezes nós, povo de Deus, botamos tanta culpa no diabo, sabe para quê? Para eu tirar a culpa das minhas costas. E às vezes o diabo diz: eu não tenho nada a ver nem com isso. Ele está assim, ao redor, querendo destruir, querendo tragar, querendo matar. Mas você entende que às vezes ele nem precisa, porque quando nós estamos desequilibrados, nós mesmos fazemos esse papel. Então essa é uma noite de nós pensarmos, repensarmos nossas atitudes, nossas posturas, como que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque daquele jeito que eu estava fazendo, eu não conseguia atraí-lo, eu só conseguia afastá-lo, eu só conseguia gerar pena. Mas o Senhor falou: filha, busque a sabedoria do alto. E eu fui pedindo ao Senhor, porque ninguém muda da noite para o dia.
Mas quando nós somos perseverantes, e o que mais eu ouvia era isso: teu marido não te ama mais, você está insistindo, você vai para a igreja, você vai se iludir. Mas eu louvo a Deus porque eu ouvi a voz de Deus e obedeci e perseverei. Ainda que os da minha casa duvidassem, eu criei. Por isso eu vi a glória do Senhor. Então, queridos, nós estamos vivendo dias maus. Eu vou voltar para cá até o Senhor me levar para onde quiser. Temos vivido dias tão maus que parece impossível não sermos afetados pelas pressões. Nós estamos vivendo num tempo de ansiedade, de estresse, de síndrome de todo tipo. Estamos nos tornando como se fôssemos homens bombas, prontos para explodir a qualquer momento. Você liga a televisão e você vê, você ouve, porque alguém não quis fechar a janela de um ônibus, morreu. Porque alguém deu uma fechada com o carro, morre. As pessoas não respeitam mais a vida, matam porque querem matar. Não precisa motivo. E nós vamos ouvindo e ouvindo, e esse lixo vai entrando. E nós vivemos com medo. Medo de sair na rua, medo de levar nossos filhos para a escola, porque até na escola entra um louco e mata um monte de criança. Há pouco tempo atrás eu fiquei chocada com uma mãe, eu não sei se todos aqui ouviram isso, uma mãe cujo filho de acho que 9 ou 11 anos, acho que era 9, ele estava brincando com um espeto de churrasco, e num ímpeto de fúria ela arrancou o espeto da mão do garoto, brigou com ele e tacou o espeto. E no que ela tacou, o espeto atravessou o pescoço do menino e ele ficou tetraplégico. Aí eu fico me perguntando como é que uma mãe vai viver com isso, porque eu tenho certeza que ela não intencionava aquilo para o seu filho, mas foi um momento de desequilíbrio, e esse desequilíbrio, você pode ter certeza, não acontece só na casa dela, pode acontecer comigo, com você. Temos recebido notícias na igreja de casais que simplesmente se desequilibram e o marido bate na mulher, a mulher arrebenta com o marido, arrebenta com os filhos e pior, às vezes lideranças. Porque às vezes a liderança também enfrenta uma pressão, tem uma imagem a zelar, então eu não posso falar, eu não posso pedir ajuda. Pode e deve. O que não pode é nós vivermos uma mentira, esperando que o pior aconteça. Todos nós, todos aqui somos iguais, seres humanos, passíveis de ter um desequilíbrio, um surto, ainda mais nos dias de hoje. Basta uma gota d'água para que nós, homens bombas, se não estivermos firmes na palavra e no Senhor, venhamos a colocar tudo a perder. A gota d'água pode ser um brinquedo no chão, pode ser o almoço que atrasou, uma fechada no trânsito, uma palavra mal colocada, uma palavra fora de hora. Como nós vimos aqui, um marido que chega arrasado e a esposa, em vez de ter sabedoria, acaba empurrando ele para fora. Eu me lembro quando meu esposo começou a passar uma crise financeira. Nosso casamento estava começando, a amizade, o respeito a voltar. Eu já estava vendo o agir de Deus e de repente veio uma crise que ele perdeu tudo. Ele e o pai tinham açougues, foi fechando, e dívidas, e muita vergonha, muita tristeza. E naquele momento eu sabia que eu ia passar por tudo aquilo também. Eu ia sofrer também,
Mas eu tinha a certeza de que tinha chegado o momento de Deus tratar com ele. Eu não podia atrapalhar. Sabedoria. E eu me lembro que quando começou a faltar as coisas dentro de casa, e eu chorava o dia inteiro, dizendo: Senhor, como é que vai ser? E o Senhor dizia: não cobre dele. E um dia eu disse assim: então o que eu vou fazer, Pai? E eu chorava aos pés do Senhor, para que quando ele chegasse, eu pudesse estar firme na rocha. E quando ele chegava, eu tinha sempre uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, porque eu me converti antes dele. E Deus começou a mostrar para ele que os amigos haviam deixado, parentes haviam desacreditado dele, mas eu estava lá, do lado dele. E eu me lembro que ele não conseguia emprego, e um dia eu disse: Deus, eu não posso cobrar, me dá uma ideia, o que eu posso fazer? Cuidado quando você pede umas ideias para o Senhor, porque às vezes eu penso que ele é meio doido, mas Deus é doido mesmo, doido de amor pela gente. E quando eu pedi isso para o Senhor, ele falou: começa a fazer unha. Eu morava num prédio, tinha 18 apartamentos, nunca fiz curso de manicure. E aí eu comecei a ir na porta das minhas vizinhas e: olha, agora eu estou fazendo unha em casa. Misericórdia. Aí elas iam lá. Quanto tempo vocês acham que eu levava fazendo um pé e mão? Quantas horas? Quem quer arriscar? Quem falou 3? 3 horas. Você ia voltar numa manicure que te deixou sentada 3 horas para fazer um pé e mão? Mas eu quero dizer uma coisa para você tremenda. É que quando Deus está no negócio, quando a mão do Senhor está estendida sobre nós, você pode levar o tempo que for. Todo dia tinha gente na minha casa para fazer unha. Eu não atendia gente da rua não, era do prédio. Todo dia, toda semana, elas estavam lá. E Deus ainda me usava para ouvir, para aconselhar, para orar. Às vezes eu tinha que parar para chorar com elas, porque Deus estava mudando a minha vida. Elas já estavam vendo que naquele apartamento onde antes era palavrão, grito, choro, agora era louvor, agora era respeito, agora não tinha mais gritaria. Deus estava restaurando nossa vida. Então era tremendo como é que Deus vai trabalhando nos mínimos detalhes, como já foi falado aqui. Ele não perde oportunidade. E aí eu quero dizer para você que talvez esteja desempregado, desempregada, que a porta ainda não abriu. Deus tem um tempo certo para abrir essa porta para você, mas talvez você tenha que aprender a começar pequeno. Porque tem pessoas que Deus não pode colocar no muito antes delas aprenderem. Porque ao invés de ser bênção, vai ser maldição. Então tem que aprender de pequeno, para dar valor, para aprender a administrar, para aprender a não deixar a subir a cabeça, para então Deus colocar sobre o muito. Então, se talvez a porta esteja fechada para você e você precisa colocar o pão na mesa, a palavra do Senhor diz que não pode faltar o pão na mesa do justo. Pode faltar na mesa do preguiçoso, mas do justo não. De modo que você pode pedir uma ideia para o Senhor. Porque se você tiver que colocar uma plaquinha vendo sacolé, se você tiver que botar uma carrocinha de pipoca, se você tiver que começar pequeno, mas a poderosa mão de Deus estiver sobre a tua vida, vai ter fila na tua carrocinha de pipoca, vai ter fila na tua casa, porque o bairro inteiro vai falar do teu sacolé, e não vai faltar o pão na tua mesa.
Então não fique parado. Reaja, avance, não tenha vergonha. Ainda que você comece pequeno, não deixe que as coisas, porque estão faltando, te desequilibre. Peça uma ideia para Deus e Ele vai te dar. E não vai faltar o pão na tua mesa. Eu me lembro que às vezes eu ia para o mercado com, não lembro se era real ainda, 10 reais, era real, né? 10 reais, e eu dizia, meu Deus, 10 reais. E quando eu entrava lá, começava uma explosão de promoção relâmpago, e eu saía de lá com bolsa cheia. É Deus. E assim eu fui aprendendo a ver Deus nos mínimos detalhes. Uma vez na minha cozinha, eu abri a porta do armário, abri a geladeira e estava tudo vazio. E eu disse, Deus, eu creio no poder da Tua palavra. A Tua palavra diz que nós temos que chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem e dar graças a Ti por elas. Então eu Te agradeço, Senhor, porque pelos olhos da fé eu vejo minha despensa e a minha geladeira cheia. Isso parece fácil, mas não é. Muitas vezes era chorando, muitas vezes era em crise de fé, porque nós temos isso. Não adianta bater no peito e dizer, eu nunca duvido. Mentira, às vezes nós duvidamos. Crucificamos Tomé, mas às vezes somos tão incrédulos quanto ele. Só que naquela mesma noite, chegou um parente, um tio meu, tocou o interfone. Quando eu cheguei na janela, ele falou, desce aqui para me ajudar. Eu fui no mercado fazer compras e aproveitei e trouxe um monte de coisa para você. E naquela noite, chorando, eu pude glorificar a Deus, porque o meu armário, a minha despensa, a minha geladeira estavam cheios. Eu não quero que você pense que você vai sair daqui hoje, vai profetizar para o teu armário e ainda hoje ele vai estar cheio, porque ele pode ficar, se for da vontade do Senhor, mas também pode ser que não seja hoje, porque Deus, Ele quer ser amado pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele tem para nos dar. E às vezes Ele nos testa. Será que o meu filho me ama pelo que eu posso dar para ele? Ou será que ele me ama pelo que eu sou? Mas uma coisa é certa: se você aprender a amar a Deus pelo que Ele é, querido, as bênçãos vão te perseguir. Porque eu não sou do tipo de crente que persegue bênção. As bênçãos é que tem que me perseguir, diz a palavra do Senhor. Eu só tenho que ser uma verdadeira adoradora. Porque adoradores existem muitos, mas Deus está buscando os verdadeiros. Se Ele busca verdadeiros entre tantos, é porque tem falsos. Então o nosso relacionamento com Deus pode parecer tremendo para o meu irmão. Nossa, irmã Márcia, assim com Deus, olha. Mas Deus é quem sabe de cada um. E nessa noite Ele está nos convidando a um relacionamento mais profundo com Ele. Você e Deus. Sabe o que eu tive que aprender? Tive que aprender a colocar um pouco o problema do meu casamento de lado e buscar o Senhor para a minha vida. Porque enquanto eu ficava só ali, meu casamento, talvez você fique meu filho, minha filha, meu ministério, meu isso, meu aquilo. Mas quando você aprender a colocar tudo isso de lado e falar, Deus, só eu preciso do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não vou a lugar nenhum, eu não consigo nada. Não adianta eu tentar parecer, porque
porque ao Senhor ninguém engana. Eu tenho que ser de verdade. E quando é de verdade, queridos, aí a coisa é diferente. Você flui. As bênçãos vêm. E elas vêm para que você também abençoe. A paz dentro de você. Essa é a verdadeira paz. Quando às vezes tudo está de cabeça para baixo, mas dentro de nós, a paz. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta teu coração. Busca essa intimidade com Ele. Agrada-te dEle. Deixa que o resto Ele vai fazer. Ele vai cuidar dos teus filhos. Ele vai cuidar do teu esposo. Ele vai cuidar da tua mulher. Mas busque você. Provérbios 25, 28. Diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Algumas versões diz assim é o homem que não contém o seu espírito. E esse versículo é muito interessante porque antigamente as cidades eram todas muradas. Tem filmes que a gente pode ver, as muralhas de Jericó eram tão largas, tão altas, que as pessoas construíam casas em cima. Todas as cidades tinham muros para protegê-las dos ataques do inimigo. E nesse versículo o Senhor está falando que como uma cidade que foi derrubada, uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O Senhor está nos fazendo comparar com essa cidade. Você imagina, as muralhas caíram. Ela pode ser atacada por qualquer lado, com qualquer arma, a qualquer momento. Assim é a vida daquele que não tem domínio próprio. Daquele que não tem equilíbrio para tomar as decisões no momento certo. E no momento em que não sabe o que fazer, não faça. Busque primeiro a direção de Deus. Porque quando nós nos desequilibramos e saímos fazendo a primeira coisa que vem à nossa mente, nós nos tornamos essa cidade sem proteção. E somos atacados. Você já viu uma pessoa que às vezes ela se desequilibra no trânsito? O inimigo vai usar o quê? O trânsito. Vai botar um bem devagarzinho. Ou então vai te dar uma fechada. Para quê? Para te desequilibrar. Porque aonde está o nosso ponto fraco, é ali que vem a arma pesada. E quando nós não temos domínio próprio, nossas defesas não existem. Então o que nós temos que fazer? Buscar no Senhor muralhas revestidas, para que por onde quer que Ele venha nos atacar, Ele não consiga. Porque nós temos controle das nossas emoções. E Deus falou isso para mim. Quando teu marido chegar e quiser brigar, ou tiver bebido, ou qualquer coisa, não brigue, não entre, não caia nessa cilada. Não é o momento de falar, não é o momento de aconselhar. Espere a hora certa, a hora oportuna, para que você possa. Não se preocupa com o microfone, não, porque no deserto não tinha e o povo não tinha tamanho. Então, queridos, nós temos que estar fechados para esses ataques, porque às vezes é como eu disse, a gota d'água é o brinquedo no caminho. Você já chega cansado do trabalho, e aí você tropeça naquele brinquedo e você vai descontar nos filhos, na mulher. Nós temos que estar atentos, porque as famílias estão sendo destruídas por muito pouco.
Um casamento não acaba por causa de um problemão. É um somatório de pequenos probleminhas. E de repente, quando você vê, a pessoa diz: não quero mais. Então vamos estar atentos a essas pequenas coisinhas, para que não venhamos a perder o nosso equilíbrio. Porque tudo que Satanás quer é nos descredenciar. E uma pessoa desequilibrada, ela fica descredenciada diante de Deus e diante dos homens. É aquela expressão: perdeu a razão. Pode estar coberta de razão, coberto de razão, mas porque desequilibrou, falou o que não devia, agiu, perde a razão. Perde a razão diante dos homens, perde a razão diante do Pai. E é lógico que o Pai não vai nos abandonar, mas nós vamos voltar lá para trás na fila, para aprender de novo. Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vós toda amargura, cólera e ira. E eu pergunto para vocês: ficar irado é pecado? É? Irar não é pecado. A própria palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. De modo que Jesus, porque foi homem e nos ensinou a ser como o ser humano deve ser, ele reconheceu que nós nos iramos, nós sentimos dor, nós sofremos. Nós não podemos bancar os super-heróis. Então irar não é pecado. Pecado é o que você pode fazer com a sua ira. Então nós temos que estar atentos, para quando sentirmos a ira, falarmos com Deus: Deus, eu estou irada sim, mas me ajuda para que eu não passe daqui, para que eu não venha pecar através dessa ira, mas que ela se dissolva. Nós temos uma natureza dualística e não podemos negar. O bem e o mal habitam em nós. E eu já ouvi alguns pregadores dizendo, e concordo, que é como se fossem dois animais dentro de nós: o lobo e a ovelha. Vai prevalecer quem estiver mais bem alimentado. Se o lobo representa a minha carne, e eu faço tudo o que a minha carne quer, e eu alimento a minha mente só de violência, só de filmes de violência, só de reportagens de violência, só de conversas que não me edificam, esse lado carnal, esse lado lobo vai estar muito mais fortalecido, e ele vai me trair no momento em que eu precisar de equilíbrio. Mas se eu alimento mais o meu lado ovelha, se eu alimento mais, nós não temos como fugir da realidade, deixar de ouvir a notícia. Mas tem gente que ouve no café da manhã, no almoço, à tarde, de noite, come com a televisão ligada com aquelas notícias. Experimenta desligar e ter um momento de comunhão na mesa com a sua família. É tão gostoso, quase não existe mais. É a hora de você ouvir o que o filho vai contar na escola. É tão bom. Procura meditar mais na palavra, assistir mensagens, ver filmes que edifiquem, busque amizades que edifiquem. Alimenta essa ovelha, porque no momento certo,
o Espírito Santo traz à tua memória como você deve agir, fazer e te dar equilíbrio. Essa natureza nós não podemos brincar com ela, porque está em nós. Se eu perguntar aqui, quantos aqui são capazes de matar? Quem se atreveria a dizer? Você é capaz de matar? E aí, quem é capaz de matar? Que pergunta doida, irmã, para fazer dentro de uma igreja. Pois é, nós estamos tão viciados com esse negócio dentro da igreja, fora da igreja. Não, eu sou igreja. O que eu penso lá fora, eu penso aqui dentro. Então eu quero dizer para você que talvez por medo ou por uma timidez, porque está dentro da igreja, não levantou a mão. Todos nós somos capazes de matar. Por fome. Irmã Márcia, eu nunca mataria por fome. Eu também digo, eu também não. Eu vou trabalhar, eu vou pedir, eu vou para o sinal. Mas e se você está num lugar... Lembra daquele filme dos Andes, que o avião caiu no meio do gelo, não tinha nada, e as pessoas começaram a comer os amigos que iam morrendo? Quem sou eu para dizer que eu não comeria? Quem sou eu para dizer que se o meu filho está com uma arma na cabeça, e de repente, quem sou eu? Eu não sei como eu vou reagir. O que eu sei é que eu preciso estar muito em Deus para ter as atitudes corretas na hora certa, porque senão o nosso lado animal aparece quando a gente menos espera, e não só em coisas grandes. Pode aparecer virando a mão na cara da esposa, xingando um filho, em vez de profetizar bênção, profetizar maldição. Essa natureza dualista também é falada na Bíblia. Em Eclesiastes 3, 1-8 fala que há tempo de atirar pedras, há tempo de recolher, há tempo de matar, há tempo de morrer. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar. Existe isso em nós. Precisamos alimentar a ovelha. E essa coisa de igreja é muito sério, queridos. Porque aqui, eu gosto muito disso. De saber que Deus me vê por dentro. Porque aqui nós somos todos iguais. Está todo mundo bonito, está todo mundo cheiroso, está todo mundo com Bíblia, todo mundo cantou, todo mundo aplaudiu, todo mundo disse glória a Deus quando o irmão falou para dar glória a Deus. Mas e em casa? E em casa? Será que eu xingo a minha mulher? Será que eu humilho o meu marido? Pior do que divórcio, Deus abomina a aparência. Eu levei tanto tempo sem entender por que Jesus amaldiçoou a coitada da figueira. Não entrava na minha cabeça. A bichinha não fez nada. Jesus chega lá para comer, não tem fruto, ele vai e amaldiçoa. Não combina com o Senhor. E aí um dia veio a revelação, e Deus falou assim: filha, aquela figueira vivia de aparência, porque não era tempo de figos, e ela estava toda folhosa. Assim é muita gente no reino de Deus, nas igrejas. A aparência. Eu me preocupo muito mais com a imagem que eu projeto do que com a essência do que eu sou. E Deus não está aqui para se relacionar com a nossa imagem. Deus não está aqui para se relacionar com o terno, com o salto alto, com o batom. Deus está para se relacionar com o teu coração. Porque Ele olha para
para você e Ele vê se o teu coração está pulsando, se o teu espírito está bebendo, se a tua alma está faminta. É a tua essência. Desperta, igreja. Deus tem muito para nós. A promessa do Senhor em Isaías 32:18 é que o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e de descanso. Isso é uma promessa para nós. Talvez você não esteja vivendo isso, mas hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de receber porção dobrada de sabedoria do alto. É dia de você reagir. É dia de você deixar a essência conduzir a tua vida. Chega de uma vida de mentira. Todos nós temos problemas no nosso dia a dia. Todos nós. Não há casamento perfeito que não possa ser melhorado. Não há família perfeita que não possa ser melhorada. Sempre temos que aprender. E às vezes a gente pensa porque está na igreja, porque se converteu, o desequilíbrio não vai me deixar, não vai influenciar. Não, agora eu sou crente. Mas vem aqui em Lucas 22:47. Para você ver como é importante você se preocupar um pouquinho mais com as suas emoções. Lucas 22:47. No Getsêmani, no momento em que Jesus está para ser preso, diz aqui: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu. Olha que interessante, eu quero repetir isso aqui. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, diga, perguntaram. Eles perguntaram ao Senhor, diga, perguntaram ao Senhor: feriremos a espada? Mas o versículo 50 diz: um deles feriu. O servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha direita. Estamos falando de quem? Famoso Pedro. Famoso por quê? Diz aí no popular, pavio curto. Os outros perguntaram: Senhor, devemos fazer? Pedro já pegou e pá, cortou a orelha do cara fora. E é assim que muitas vezes a gente vive. Em vez de perguntar, a gente já sai falando, já sai fazendo, e pensa que porque está na igreja. Pedro andava com Jesus o dia inteiro. Está vendo por que a gente tem que prestar mais atenção no que nós estamos fazendo do nosso tempo com Deus? Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. E nós temos que ter tempo com o Senhor. Não é gastar tempo, é ganhar tempo com o Senhor. Ele não pensava antes de reagir. E é isso que tem destruído muitos lares.
para terminar, eu quero falar com você aquilo que eu aprendi. É como uma receita que o Pai me deu, porque eu era geniosa, nariz em pé, não conseguia fechar a boca, e aí o Pai me deu uma receitinha: filha, fecha a boca e obedece isso aqui, ó. Se você conseguir obedecer isso aqui, você vai obedecer todo o restante. Tudo vai cooperar para o teu bem. Está em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Eu vou ler rapidamente, comentando, por causa do horário. Mas aqui vai, porque nós já vimos até agora o quanto é importante cuidarmos do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos, porque temos essa natureza. Mas agora nós vamos ver o que podemos fazer a respeito. E diz aqui: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, estou aqui na igreja recém-convertida, meu casamento totalmente destruído. O que eu faço? Fecha a boca. Sim, mas a situação na minha casa está caótica. Como que eu vou suportar isso? Sendo fortalecida em mim e na força do meu poder. Não é do teu marido, não é da tua esposa, não é dos teus filhos, não é do teu patrão, não é do teu pastor. Todos podem te ajudar, mas a força que você precisa vem do Senhor. Então, a partir de hoje, para de ficar buscando quem vai te ajudar. Busque aquele que pode, quer e vai fazer. Porque vizinho muitas vezes vai te dar um mau conselho. Parente às vezes parece que quer a tua felicidade e às vezes não quer. Busca fortalecer-se no Senhor e na força do poder dele. E quantas vezes eu entrei no quarto, me joguei no chão e não tinha força nem para falar, e eu ficava lá chorando, me fortalecendo no Senhor, para suportar o dia a dia, até ver o meu milagre. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Armadura de Deus, revestimento do conhecimento da palavra. Essa é a armadura de Deus para a nossa vida. Eu preciso saber o que está escrito. Eu preciso saber o que é meu direito, para que eu não venha a ser enganada. Porque muitos se levantavam para dizer: desiste, ele não te ama mais. Minhas amigas diziam: você é nova, bonita, parte para outra. Parentes diziam: ele não vai deixar de beber. Pessoas diziam: igreja é ilusão, é perda de tempo. Mas eu busquei conhecimento da palavra, eu me revesti da palavra, e quando vinha aquela má notícia, aquela palavra contrária, eu dizia: Senhor, tu falastes comigo em Isaías 61:9, que eis que será reconhecida como família bendita do Senhor. Eu tomo posse dessa palavra. A minha família será reconhecida como bendita do Senhor. Eu não vou dar ouvidos para homens, eu fico com a tua palavra. Tem gente que vai no médico e o médico dá uma notícia ruim e a pessoa já sai pensando no enterro. Mas se você está com a armadura de Deus e o médico te dá uma notícia ruim, você vai profetizar até o teu último fôlego de vida, porque o Senhor na cruz do Calvário encravou toda a enfermidade e pelas suas chagas eu fui sarada. O meu papel é crer e profetizar, porque se o Senhor quiser, eu serei curada, verei a glória. Se o Senhor não quiser, eu irei para a glória. Mas louvado seja o nome do Senhor. O meu papel é profetizar. Não é ficar de boca fechada, e não é profetizar derrota. É profetizar o que diz a Bíblia.
Mas se eu não sei o que diz a Bíblia, o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus tem mais de 7.000 promessas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E talvez você não esteja recebendo a herança, porque você nem sabe que é herdeiro. Você nem sabe o que ele tem. Conhecimento da palavra. Irmã Márcia, mas então eu tenho que saber para as coisas que Deus vai me dar. Você tem que saber, porque Deus é. E ainda que Ele não te dê, Ele te sustenta. É como eu disse, talvez a pessoa profetize e parta, mas o Senhor a sustentou. E a obra continua nos seus. Quanta gente Deus trabalha na família depois que leva um ente? Nós não sabemos os planos do Senhor. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu entendi isso, louvado seja o nome do Senhor. A minha luta não é contra o meu marido, a minha luta não é contra a minha sogra, a minha luta é espiritual, é oração, é prática da palavra. Se eu ouvir e praticar, e eu orar, Deus vai fazer. Eu não preciso brigar com ele, brigar com ela, eu não preciso. Não preciso me desgastar. Basta crer e obedecer. Foi algo tremendo que eu aprendi. Porque antes eu ficava esperando uma reação dele. Tem gente que é assim, aí vem para a igreja e faz campanha, e faz, mas aí não acontece o que a pessoa esperava. A pessoa volta para trás, volta a ter as atitudes erradas. Então Deus me ensinou que eu não tenho que esperar dele, nem dela, nem dele, nem dela. Eu tenho que esperar do Senhor, porque aí a minha esperança não será frustrada. Ainda que temporariamente os homens me frustrem, a minha esperança em Deus não será frustrada. Está aí a prova, para a glória do Senhor. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Verdade e justiça, não é com jeitinho, não é com mentira. É em verdade e em justiça, é praticando os princípios básicos. E para ser mais fácil ainda, é só olhar para Jesus. As atitudes dele, a maneira como ele reagia. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz. Que evangelho você está pregando na sua casa? Que evangelho você prega para os seus filhos? Condenação e morte? Medo? Ameaça? Irmã Márcia, mas você não conhece o meu filho. Se eu não fizer isso, se você não fizer isso, o quê? És tu mais poderosa ou poderoso do que o Senhor da glória? Nós fomos chamados para pregar o evangelho da paz, da reconciliação, da restauração. E quando eu aprendi isso, eu parei de ficar falando para o meu marido: olha, você vai para o inferno, olha, você vai dar tudo errado, todas as portas vão fechar. Não, minha boca é para jorrar vida. A noite foi terrível, teve choro, mas a alegria vem pela manhã. Hora certa de falar. Tá calmo, tá tranquilo. Café da manhã. Amor, você pode até nem acreditar nisso, mas você é um abençoado. Deus te escolheu e no tempo certo Ele vai te honrar. Ele achava que eu estava doida, porque as coisas eram contrárias e eu só sabia ver pelos olhos da fé. Mas o dia que a porta abriu na vida dele, oh meu Deus, aí realmente ele nem acreditou. Mas aquilo foram sendo sementes que eu fui plantando de fé. Planta semente,
Aprende hoje que Deus encha você de sementes, para que você chegue em casa e comece a plantar semente no teu filho. Filho, você é uma bênção. Filho, olha, mamãe está triste com essa sua atitude, mas eu te amo e eu creio que Deus, no tempo certo, há de te mostrar. Deus há de fazer algo grande por você. Deus é contigo, filho. Vai na paz, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Mãe, eu quero ir para aquele lugar. E tem mães que já não têm controle pelo filho. O filho vai para o teu quarto, ajoelha e ora por ele. Senhor, onde ele estiver, guarda meu filho, que ele possa ter experiências contigo. Usa a tua boca para jorrar vida, bênção. Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Perseverança. Eu tenho um escudo da fé. Pode vir bala, pode vir canhão, pode vir dardo. Eu tenho um escudo da fé. Ninguém me tira do caminho, ninguém me tira daquilo que eu confio. É uma questão de convicção, porque fé é certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que se não vê. Hebreus 11:1. Que fé é essa? Que eu não estou vendo, então eu não tenho certeza. Convicção. Deus falou, Deus vai cumprir. Amém? Para terminar, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu entendi da parte de Deus quando eu comecei a praticar esses versículos com a minha própria vida. Capacete da salvação, capacete é para proteger a minha mente dos maus pensamentos, dos maus conselhos. Eu preciso ter a palavra na minha mente, ela é meu escudo, meu capacete, para que no momento que eu precise, o Espírito Santo me traga a memória. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus nos levantou para orar por todos, principalmente pelos nossos inimigos, abençoando-os, porque Ele abençoa os que te abençoam e amaldiçoa aqueles, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra é só para os outros? Não, é para mim também. Se eu abençoo, eu sou abençoada. Se eu amaldiçoo, olha quem vem atrás de mim. Eu não disse nada novo. Talvez vocês estejam até cansados porque já ouviram isso tantas vezes. Mas a questão não é o que a gente ouve mais uma vez. É a oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez, no dia de hoje, poder tomar uma decisão. E eu encerro fazendo uma experiência com vocês. Eu quero pedir 5 casais aqui em cima, por favor, rapidinho. Pode até ser aqui embaixo, né? Para o pessoal não ficar muito constrangido. Não precisa brigar não, gente, não empurra, calma. Assim vocês vão cair, tropeçar, vem devagar. Pode ficando aqui, por favor, virado para lá. Vamos lá. Bom, vou começar a chamar então, hein? Vamos lá, aqui, vocês dois, são vocês dois, pode vir. Casal, vem, casal. Vem, vocês dois. Vem, linda. Você, preciosa de Deus. Deixa eu ver, vamos lá. Vem vocês dois também, blusa azul, com a menina dos olhos do pai aí do lado. Do lado de cá. Vamos ver, não adianta esconder não. É que eu não sei aqui os casais, né, gente? É a primeira vez que eu venho aqui. Mas vamos lá, bora daqui. Quem é casal aqui? Aí atrás. Vocês não me ajudam, né?
Pastor, me ajuda aí. O senhor que conhece todo mundo é agora. Quando o pastor fala, tem que obedecer. Quem que eu chamo, pastor Joel? Blusa azul. Oi? A Jaqueline e o Júlio César. Jaqueline e Júlio César, pode vir. Ô, bênção. Márcia e Paulo, me achará. Tá bom já. Vamos lá. Viu? Vocês podem respirar aliviados. Cadê a Márcia e o Paulo? Estão vindo? Então tá bom. Vamos chegar um pouquinho mais para cá. Fazer tipo um círculozinho assim. Eu sei que é meio... Pode ficar aqui assim. Pronto, assim. Para fechar um pouquinho. Isso. Espremendo. Vou dar uma bola para cada um encher, tá? Enche, dá um nozinho. Pode. Quanto você quiser. Não precisa ser pouquinho, não. Médio. Enche a bola, por favor. Cadê o outro? Acho que eu deixei lá. Então, olha só. Vocês têm esse espaço aqui, tá? Não vai sair correndo pela igreja não, por favor. Vocês têm esse espaço aqui da frente. Pode se locomover, pode ir lá, pode vir aqui, tá bom? Cadê a caixinha? Ok. Já vou dizer o que é para fazer, tá? Mas já vão se preparando aí. Igreja ligada. Então vocês se preparem, tá? Pode fechar um pouquinho mais assim, como se fosse um círculo. Pode assim um pouquinho, isso. Quando eu contar até 3, vou dizer o que é para vocês fazerem. E aí eu quero ver, tá bom? Todo mundo preparado? Então vamos lá. 1, 2, 3. Cada um defende sua bola. Olha, eu disse que não podia correr aí pelo meio. Não vale, não vale. Podem voltar para cá, podem voltar para cá. Faz aqui a filinha reta virada para lá. Pronto. Junta aí, todo mundo juntinho. E aí, tá feliz? Tô. Certo, fica ali. Tá feliz? Por que você tá feliz? E ninguém estourou minha boca. Ok. A maioria conseguiu estourar, né? A maioria. Então, de parabéns. Em algum momento, eu pedi para alguém estourar a bola do outro? O que eu pedi para eles fazerem? Cada um defenda a sua bola. Na vida, guardem isso. Nós, para defendermos os nossos pontos de vista, não precisamos atacar.
A família começa no casal. E Deus às vezes coloca a bênção na nossa mão. E o inimigo vem e coloca um palito. Lembra que eu disse que os discípulos perguntaram: Senhor, o que eu devo fazer? O outro foi vup. O que está faltando para o povo de Deus é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Porque às vezes nós estamos indo ao encontro de Deus para falar, pedir, mas eu não estou ouvindo o que Ele está falando comigo. E às vezes Deus vai falar de uma forma tão simples como foi aqui. Cada um defenda a sua bola. E se atacaram. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Defenda a sua família, ao invés de atacar. Que Deus abençoe você. Obrigada, pode sentar.